Agora eu vou falar com o Dr. Anderson Fonseca, que é advogado especialista em comércio exterior e também na Zona Franca de Manaus. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor. Muito obrigado, Alex Braga, muito obrigado à sua audiência, agradeço o convite que foi feito para nós falarmos aqui de um tema tão importante que é a nossa Zona Franca, né? Estava falando nos bastidores aqui, parece que nunca fica tedioso o assunto, porque toda semana tem uma novidade, tem um ataque novo, tem uma situação, então é importante a gente estar aqui para fazer o esclarecimento sobre essa temática. Como toda semana tem um ataque e toda semana tem algo novo, eu gostaria que o senhor começasse fazendo uma análise de conjuntura desde o primeiro ataque até o último ataque que foi essa semana. Perfeito. A gente vai rememorar aqui algumas coisinhas, né? O presidente Bolsonaro ele editou um decreto de número 11.052, que baixou o IPI de vários produtos aqui que são produzidos na nossa região. Não foi especificamente aqui para a nossa região, enfim, foi para a região ali do Sudeste, né? Produtora também de vários insumos, de vários produtos, e acabou nos atingindo. Isso daí gerou uma grita geral, os parlamentares brasileiros aqui amazonenses se reuniram, foram a Brasília, houve toda uma tentativa de demover o presidente dessa ideia. O governador esteve com ele, eu lembro de ter visto inclusive uma foto nas redes sociais aí do governo, dizendo, olha, está resolvido, conversei com o presidente Bolsonaro, ele disse que não vai atacar a Zona Franca, etc. e tal. E aí todo mundo aqui respirando aliviado e na sequência ele vem com outro decreto, número 11.055, que baixou mais ainda. Esse era o de 20%. O de 20%. Aí que foi em fevereiro, aí depois exatamente. Ele colocou mais 15%. Mais 15%, aí aumentou, foi para 35%. E eu lembro que na época, os parlamentares, eu lembro muito bem, especificamente do nosso senador Plínio Valério, mencionando, olha, ficou ruim e tal, se ele baixar mais vai ficar pior. Então ficou pior porque ele colocou mais 15%, baixou, foi 35% aí no total, e atingindo diretamente essa parte de concentrados, que é um polo bastante significativo aqui na nossa região. Com essa situação, de novo, reúne todo mundo aí, uma gritaria geral, foram lá tentar demovê-lo da ideia, mas infelizmente isso não aconteceu e tiveram que judicializar esta situação. Então vários partidos políticos entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, cujo relator é o ministro Alexandre de Moraes e, mediante conversas com várias entidades, né, a OAB, dentre essas entidades, também participou dessa conversa, acabou dando uma liminar, né, uma medida liminar, um efeito suspensivo para aqueles que nos ouvem, a gente traduzindo aqui o juridiquês, né? Ele não adentrou no julgamento final, ele não deu ainda o veredito, vamos dizer assim, né? Mas ele antecipou aí a suspensão dos efeitos desses decretos. Então, é como se ele tivesse parado o relógio no meio do jogo, né? Então, suspendeu ali e a gente está aqui numa situação bastante delicada nesse sentido, porque após essa suspensão, alguns setores da economia começaram aí a questionar a questão de que se essa suspensão vale para todos os produtos, para alguns produtos, vai fazer uma lista, não vai fazer uma lista, e parece que a Suframa tentou elaborar uma lista de produtos que seriam os mais afetados. O Sudeste, obviamente, entrou aí também com as suas reclamações, dizendo que não poderia ser todos os produtos, enfim, uma série de situações nesse sentido. A liminar não fala nada disso, não diz que são listas ou nada nesse sentido, mandou suspender os decretos, né? E está se discutindo aí essa situação, se suspende tudo ou não, modula-se, como a gente fala, né? Modula-se o efeito dessa suspensão. Com isso, mais recentemente, a Advocacia Geral da União, que tem por missão, né, defender a União, defender, os atos do presidente da República em juízo, não só dele, né, mas do governo federal como um todo, entrou com resposta a essa ADIM, né, 42 páginas de respostas ali, agravou dessa decisão, né, ou seja, recorreu, falando, dentre outras coisas, que não há de se dar tratamento favorecido aqui para essa região, que o presidente não fez nada demais, a não ser exercer os seus poderes constitucionalmente estabelecidos, de alteração de alíquota, etc. e tal, que ele precisa governar para todo o país e não somente para o Amazonas, que existe uma situação de comércio exterior que não é só particularmente aqui da nossa área, da nossa região, então teria que atender também outros estados do país, etc. O que causou uma declaração, quando nada, mais uma vez, polêmica, né, que o presidente mencionou, eu li isso nos periódicos, nos jornais, dizendo que ele não pode deixar a Zona Franca ser um paraíso fiscal, uma coisa nesse sentido, né? O paraíso fiscal da Zona Franca não pode ser favorecido, etc., que ele tem que governar para o restante do país, né? Dentre várias outras argumentações nesse sentido. E aí estamos agora na dependência do julgamento desse recurso,
né, interposto pela AGU, e até esse instante, segundo informações, a gente tem aí a suspensão dos decretos que foram exarados para essa modificação de alíquota e uma discussão, que agora é uma discussão mais política e também um pouco técnica, né, com o Suframa e outras entidades, para ver se a gente consegue montar uma lista de produtos que são especificamente aqui da nossa região, que não seriam atingidos pelo decreto presidencial. Então, caso eventualmente essa decisão venha a ser revertida, os nossos produtos aqui estariam salvaguardados, porque, segundo declarações do próprio presidente, ele teria pensado neste sentido quando ele exarou esses decretos. Agora, ele pode ter pensado, mas, pelo menos assim, na literalidade do que está escrito, nós acabamos sendo atingidos, né? Tanto no nosso polo aí de produção de produtos em geral, como também no de concentrados. O presidente diz que realmente pensou dessa forma. Eu vou fazer aqui um decreto para baixar aí o IPI no restante do Brasil, mas não vou atingir a Zona Franca de Manaus. Esse é o discurso dele. Esse é o discurso. Só que o decreto é completamente diferente. O decreto atinge realmente a Zona Franca de Manaus. Mas aí a gente continua com a instabilidade jurídica. Por quê? Porque, como o senhor bem explicou agora há pouco, o relógio está parado, mas a corte ainda não julgou. Com a sua experiência, esse julgamento, pode vir surpresa nesse julgamento? Ou vão respeitar a nossa Carta Magna, que diz lá que a Zona Franca de Manaus pertence aqui, que tem que aqui realmente tem que ter ali o nem tão pouco e nem tanto. Sim, sim. Aí entra numa situação bastante interessante, né? A gente tem que fazer uma divisãozinha aqui bastante clara no que diz respeito aos aspectos políticos da coisa e os aspectos jurídicos, né? Independente de ser um poder, né, enfim, da República, separado dos demais, mas inevitavelmente todos os poderes eles acabam sendo envolvidos de alguma forma de política. Existe um livro, inclusive um estudo da Fundação Getúlio Vargas, do seu diretor da Escola de Direito, Joaquim Falcão. Ele foi do CNJ, enfim, fez alguns estudos nesse sentido e depois foi publicado um livro que é Como Decidem as Cortes, o nome do livro. E aí, dentre tantas as situações que ele coloca, ele diz que, olha, os juízes são humanos, né? Eles acabam levando em consideração algumas situações que são de ordem prática, muitas vezes, algumas vezes de ordem política, ordem econômica, enfim, para decidir. Não são literalmente somente julgadores da lei. Por que eu estou explicando isso? Porque se for na literalidade do que diz a Constituição, a gente não tem muito como variar aí nessa circunstância, né? Está na Constituição, uma questão de Zona Franca, ela foi prorrogada em 2013 e 2014, até 2073, 2013. Mais 50 anos, né? Exatamente. Até 2073, então o nosso sistema econômico aqui, né, o nosso modo de vida, ele está assegurado constitucionalmente até este momento, 2073. Agora, de novo, vai pela literalidade do que diz a lei, não tem muito para onde correr. Está lá e aí já foi decidido outras vezes pela corte que não é exatamente por isso que eu digo, se está ali posto ali na nossa Carta Magna, não tem muito para onde variar disso, né? Mas aí eu não quero aqui contestar aqui a decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas ele faz uma situação ali que ele diz bem assim, não, vamos discutir a Zona Franca de Manaus. Eu acho que acaba que prejudicando você passar a discutir a Zona Franca de Manaus. Vamos mostrar para o Brasil aqui, fazer fóruns, enfim, para o restante do Brasil, para mostrar a importância da Zona Franca de Manaus. Eu acho que ali ele tinha que usar a lei ali. Enquanto judiciário, não é o papel, né? É um ativismo um pouquinho exacerbado nesse sentido. Eu acho que é importante nós mostrarmos para o país o que é realmente a Zona Franca, para que ela serve. Ela faz parte do país, ela está integrada no sistema de comércio exterior nosso, ela ajuda na balança comercial brasileira. Enfim, todos esses mitos que muitas vezes falam aí, né? E tal Zona Franca enfim, é carregada pelo Sudeste, a Zona Franca é um paraíso fiscal, etc. e tal. Isso tudo são mitos, na verdade. A gente tem aqui uma arrecadação que justifica a sua existência, né? Ela é integrada ao sistema de comércio exterior do país, é utilizada na nossa balança comercial. Enfim, tem uma série de situações aí que são positivas para o Estado brasileiro de uma maneira em geral. Mas, infelizmente, os mitos continuam. Então, é necessário fazer esse esclarecimento. Agora, eu não penso que não é o judiciário que vai fazer isso, exatamente, né? Então, diz, vamos fazer e tal, ok, mas assim, a gente está querendo que vocês sejam imparciais, apliquem aí o que diz a Constituição
etc. Esse é um dos grandes problemas. Aí eu acho que isso acabou prejudicando. Exatamente, quando você judicializa uma situação que é de ordem executiva ou de ordem política. Né? Infelizmente, o diálogo não foi vencedor nessa questão, no que diz respeito aí às questões políticas e partidárias, para, enfim, tentar resolver essa questão. E aí acabou descambando no judiciário, como várias outras situações. E aí acaba se judicializando, e quando se judicializa, você acaba também engessando um pouco a questão, porque diz, olha, já está no judiciário, a gente tem que aguardar uma decisão, etc. E aí vem coisas dessa natureza. Olha, vamos fazer fóruns, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Ok, vamos fazer, né? Mas a gente precisa de uma decisão para dar uma segurança jurídica. Porque você para pensar, Alex Braga, só rapidinho aqui, né? Eu sou um investidor estrangeiro, eu sou um alemão, um coreano, um japonês, um britânico, enfim, um norte-americano, que tem indústria aqui no nosso parque industrial, né? E aí me venho para cá porque me prometeram incentivos, me prometeram aí uma série de situações, etc. Eu me desloco a minha planta de produção para cá, dou treinamento, trago os gestores, etc. e tal. E aí quando eu estou com tudo aqui funcionando, vem uma decisão e tal e me tira aquilo que foi prometido. Aí eu já fico, pô, que história é essa, né? Não, discussões à parte, não vai acontecer nada, etc e tal, não sei o quê. Aí depois vem uma outra, tira mais ainda. Eu digo, bom, esse país não é um país sério, né? Já começa a se pensar assim. Aí vem o judiciário, suspende esse negócio. Não, suspende, mas vamos discutir. Para fazer tal. Mas que discutir, rapaz? O judiciário não discute, né? Exatamente, ele decide, né? Ele decide. Ele cumpre ali a lei. Tem que cumprir o que diz a lei, exatamente. E a lei é clara ali. Mas o senhor fala de um ponto bem interessante aqui, que o presidente Jair Bolsonaro atacou a Zona Franca de Manaus chamando de paraíso fiscal. E eu tenho lido bastante artigos de economistas aí do sul do Brasil, falando que a Zona Franca é um paraíso fiscal. Por que eles atacam tanto a Zona Franca de Manaus chamando de paraíso fiscal? De onde que surgiu esse mito? E eu estou falando isso para que a população possa entender e compreender. Então, a gente tem que primeiro entender o que é um paraíso fiscal, né? Paraíso fiscal, tecnicamente, nós chamamos aqueles estados com tributação favorecida. Né? Nenhum estado é autodenominado paraíso fiscal. E aí, quando a gente fala paraíso fiscal, geralmente a gente lembra assim, né, de Ilhas Caimã, né? Corrupção. O cara fez uma lavagem de dinheiro aqui, foi lá e colocou o dinheiro Cunha, exatamente, a gente lembra dessas coisas. Mas, por exemplo, a Suíça é considerada um estado de tributação favorecida, que é um estado neutro, né? Muitos investimentos ali, enfim. E aí ele é o banco do mundo, né? Então, várias instituições bancárias ali estão. E ali, enfim, procura-se colocar o dinheiro de uma maneira mais segura. E com isso, né, você para olhar rapidinho ali, a Suíça ela não tem indústria, ela não produz, enfim, produtos manufaturados nem nada disso. Ela trabalha com serviços e serviços financeiros. Alguns estados se especializaram nisso. Geralmente aqueles estados menores, assim, que não têm essa característica de serem produtores ou terem uma indústria formada, né? E aí, com isso, atrai os investidores. Diz, olha, eu vou colocar aqui que é mais seguro, né? Eu vou colocar aqui que vai render melhor, enfim, etc. e tal. Obviamente que também isso é utilizado para essas situações que a gente está colocando aqui, né? Corrupção, desvio, etc. Eu vou colocar escondido ali, etc. e tal. Mas nenhum estado é criado nesse sentido, né? Nenhuma instituição bancária é criada com essa finalidade, né? Por óbvio. Só que ficou aí a pecha de que paraíso fiscal é algo negativo, né? E algo que liga a corrupção, que liga a esquemas, que liga coisas dessa natureza. E eu sempre costumo repetir uma lição que eu aprendi lá atrás com o mestre Sacha Calmon Navarro Coelho, que é um grande tributarista. Ele disse, olha, se existem paraísos fiscais é porque existem infernos fiscais. O que isso quer dizer, né? Países como o Brasil, que tem uma tributação mais densa, mais complicada, mais complexa, com várias instruções normativas, com muitas leis, etc. e tal, acabam atrapalhando muito e elevando o custo de produção, né, para aqueles que estão aqui, querem montar a sua empresa e aqueles que querem entrar aqui. Então, para que isso possa, de alguma maneira, ser melhor trabalhado, existem algumas situações que são constitucionalmente previstas, diga-se de passagem, então não existe nenhuma ilegalidade nisso, para favorecer o desenvolvimento de algumas regiões, que no nosso caso aqui é a região amazônica, para atrair investimentos, para atrair indústrias, para atrair, enfim, população que venha para cá também e tal, para essa finalidade. E nesse sentido nós temos a Zona Franca, né? Foi criada com uma tributação diferenciada do restante do país. Agora, isso não quer dizer que nós não recolhamos imposto,
Muito pelo contrário, se a gente for colocar isso aí no bico do lápis, a gente arrecada até bem mais imposto do que as indústrias do Sudeste. Estou conversando com o doutor Anderson Fonseca, que é advogado especialista em comércio exterior e Zona Franca de Manaus. E nós estamos falando sobre os ataques que a Zona Franca de Manaus vem sofrendo aí por parte do governo federal. E de uma declaração recente do presidente Jair Bolsonaro, que disse que o Amazonas era um paraíso fiscal, na verdade. Manaus era um paraíso fiscal. Aí o professor está explicando para a gente o que é paraíso fiscal. Exatamente. Eu estava mencionando aqui no bloco anterior que paraíso fiscal, na verdade, ele é um nome que convencionou-se dar àqueles estados, diga-se, países, né, com uma tributação favorecida. Ou seja, estados que não têm muitas vezes aí condições de produção industrial ou algo nesse sentido, acabam se especializando em serviços financeiros. Os exemplos que nós temos aqui, demos no bloco passado, por exemplo, né, a Suíça, Ilhas Caimã, as Ilhas Britânicas, etc. Né? Só que quando você fala paraíso fiscal, geralmente você atrela isso daí à questão de corrupção, lavagem de dinheiro, etc. Infelizmente, também é utilizado para essas finalidades aí por pessoas que querem esconder o seu patrimônio, o seu dinheiro. Mas mencionava aqui no intervalo para o Alex Braga um exemplo bastante corriqueiro acerca deste assunto. Vamos lembrar aqui do nosso querido tenista Guga, né? Quando ele ganhou o Roland Garros, ele veio para o Brasil descansar, matar a saudade da família, etc. Mas o dinheiro dele ficou lá, ficou nos bancos em Mônaco, né? E eu costumo dizer o seguinte, que quem sente saudade é o Guga, não é o dinheiro, né? O dinheiro não tem saudade de ninguém. E ele deixou lá nos bancos em Mônaco justamente para ter um melhor rendimento e para evitar uma tributação exacerbada que existe aqui no Brasil. Não existe nada de ilegal nisso, desde que ele declare esses impostos, ele declarou certamente, né? Desde que ele recolha os impostos no local da origem, etc. e tal. Então, é assim basicamente que a coisa funciona. Você querer pagar menos imposto não é crime, não é ilegalidade, desde que você faça isso dentro das regras do jogo, né? E no nosso caso aqui, a gente tem uma situação bastante peculiar, que nós temos uma tributação diferenciada. Né? Isso não quer dizer que a gente não recolhe imposto. Para a população entender, professor, por que nós temos aqui uma tributação diferenciada? Porque, às vezes, a gente percebe que a população ela levanta algumas bandeiras políticas e defende o indefensável. Uhum. E não entende o que significa, por exemplo, se acabar a Zona Franca de Manaus. Não entende que isso vai acabar com a UEA, ou vai dar um impacto muito grande na UEA. O interior do estado. Exatamente, o interior do estado. Prefeituras vão ficar sem pagar ali o funcionalismo público, a educação vai ficar sem dinheiro, a saúde vai ficar sem dinheiro. Mas antes da gente chegar nesse ponto aí de realmente de falar aí da UEA, do interior, das prefeituras, eu queria que o senhor explicasse para a população por que Manaus, que é a Zona Franca de Manaus, e por que nós somos diferente, a nossa tributação diferente do restante do Brasil. Então, quando foi pensado, e aí, antes de eu falar de como foi pensado o modelo Zona Franca, né? Zona Franca não existe só aqui em Manaus. Ele é um modelo que é utilizado no comércio exterior para incentivar, desenvolver regiões, né? Em regra, estados que precisam... China, por exemplo, a China tem uma área de Zona Franca. O Timor-Leste, quando teve a sua independência, eu acho que no ano 2000, ele criou uma área de Zona Franca, justamente porque ele estava recém saído de uma situação de colônia, ele precisava desenvolver a sua atividade, seu parque comercial e industrial. Não dava para fazer isso para competir, uma ilha, né? Não dava para competir com grandes, né, enfim, países do comércio exterior, então ele criou uma área de Zona Franca justamente para incentivar a vinda de indústria, da mesma maneira como aconteceu aqui, para incentivar a vinda de indústrias, né? Gerar um parque industrial e etc. E isso foi feito aqui na nossa realidade na década de 70, na década de 60, ali finalzinho de 60, 67, para ser mais preciso. Você imagina, naquela época você vinha aqui para o Amazonas, né? Era uma verdadeira aventura. Eu lembro que alguns dos primeiros que vinham para cá se despediam das suas famílias, porque assim não sabia se voltava, a comunicação era muito difícil, etc. e tal. E foi pensado justamente para a gente desenvolver essa região economicamente e também uma situação de segurança nacional, né? Vamos lembrar que nessa época nós estamos vivendo um período de governo militar e era necessário que nós tivéssemos aqui a presença de população, né? Populacionar aqui a nossa região para que ela pudesse ser melhor defendida. Inclusive, foi nesse período também que se asfaltou aí a BR-319. Sim, que até hoje é uma discussão porque não foi totalmente asfaltada, enfim, existe uma pauta bastante
interessante e pendente sobre esse assunto. Inclusive, eu quero falar sobre essa pauta, porque também é uma pauta jurídica. Sim, com certeza. Essa é uma pauta política, mas ela é uma pauta muito mais jurídica do que política. Também existe. O que a gente acaba verificando é que essas questões que deveriam ter sido resolvidas no plano político, no plano administrativo, eles acabam descambando no judiciário. Então, os juízes acabam sendo aí os administradores, os legisladores, enfim, dessas grandes questões, né? O que nos leva, inclusive, a uma situação bastante questionável. A gente tem que pensar bem, e agora é época de eleição, inevitavelmente temos que pensar nisso, quem são nossos gestores, quem são nossos representantes, porque eles é que deveriam estar aí levando adiante essa situação. Se a gente parar para pensar, nós temos 50 anos já de Zona Franca, foi prorrogado por mais 50. Não é possível que em 2073 nossos netos e bisnetos vão estar aqui discutindo a mesma coisa. BR-319. BR-319, a gente tem que prorrogar a Zona Franca, olha ataques de novo, não sei o quê. Não é possível, né? E aí, doutor, a gente vai para um debate que não é um debate jurídico, mas é um debate importantíssimo, que é novas matrizes econômicas para o estado do Amazonas. Sim. Isso eu não estou dizendo aqui que tem que acabar com a Zona Franca, mas a gente precisa ter novas matrizes econômicas aqui no estado do Amazonas para não ficar só refém da Zona Franca de Manaus, para que esse debate daqui a 50 anos não esteja acontecendo da mesma forma. Sim. Nós estamos vivendo um momento bastante interessante. Eu acho que é um momento de acordarmos realmente para essa situação e dar aquela famosa virada de chave, né? Eu tenho muita esperança que esse momento seja aquele que a gente dá aquela acordada e digo, não, a gente precisa fazer alguma coisa, porque nós já temos mais de 50 anos, na verdade tem 66 anos, se não me engano, aí, de Zona Franca. Posso estar enganado, mas são mais de 50 por certo. E a partir desse momento a gente poder realmente direcionar aqui nossos esforços para outras matrizes econômicas. Foi feito um estudo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, inclusive, o último mais recente deles foi em 2019, um pouco antes da pandemia, que verificou todas essas questões que a gente está discutindo aqui. E muitos dos dados que eu estou trazendo, inclusive, são desse estudo. E eu parei para pensar assim, digo, se a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, a Escola de Economia, veio para cá, passou 2, 3 anos pesquisando tudo que você possa imaginar de Zona Franca. Teria todas as razões do mundo, por ser do Sudeste, para dizer, olha, é um regime realmente de exceção, é um paraíso fiscal, não se produz nada lá, indústria de maquiagem, não sei o quê. Mas muito pelo contrário. Os dados que foram passados foram realísticos no sentido de que é um sistema que ajuda aqui no desenvolvimento da economia da região, é altamente dependente a nossa economia disto nesse momento e já alerta. Se nada for feito nos próximos anos para incentivar outras matrizes econômicas, esse modelo tende a se esgotar, até porque ele tem uma limitação constitucional, e aí depois disso a gente vai ficar realmente numa situação bastante complicada, porque existe uma mão de obra que não será absorvida pelo restante da economia do nosso país, existem indústrias que certamente vão se deslocar daqui ou para outros estados ou para outros países, e a gente não vai conseguir aqui manter o nosso nível de desenvolvimento que nós temos hoje com a Zona Franca. E a gente tem que lembrar que a Zona Franca não é só indústria, ela é comércio e agronegócio. Muito embora seja isso, mas a gente só lembra da indústria porque é a indústria que acaba puxando este carro-chefe de Zona Franca. Agora, existem incentivos também para o agribusiness, existem incentivos para o comércio. A gente tem que saber utilizar isso daí para poder desenvolver essas áreas também. Uma situação que geralmente se fala nesse momento é a questão da Zona Franca do turismo, né? Vamos fazer aqui uma região de turismo, etc. e tal, de recepção e etc. E recentemente, né, acho que todos nós sabem, não estou falando aqui de maneira depreciativa nenhuma, mas vamos só lembrar, né? O nosso prefeito foi aí fazer as suas corridas no mundo afora, dizendo que era garoto propaganda para fazer aí a chamada para o Estado e etc. Eu digo, olha, em que pese aí as questões políticas à parte, mas o Amazonas, a Amazônia, ela não precisa de garoto propaganda nenhum. Se você prestar atenção, Elon Musk, que está nessa discussão aí com o Bolsonaro também, ele não foi ver lá a corrida do prefeito para querer incentivar aqui, para querer colocar o seu aporte, internet, etc. Ele veio porque ele conhece a Amazônia, o mundo conhece a Amazônia. Todos sabem que isso é. Que se você pensa em Brasil hoje, isso é estatístico, isso daí, eu não estou falando da minha cabeça porque eu sou amazônida, não, porque eu sou amazonense. Mas se você fala em Brasil, no mundo, o primeiro lugar que pensa não é nem o Rio de Janeiro, é a Amazônia. Na sequência vem Rio, São Paulo e etc. Então, doutor, nós temos um potencial muito grande econômico para explorar aqui. Aí vem uma discussão, que é uma discussão que também não é só política. Nós somos melhores, e aí a gente está também transmitindo para o Pará, nós somos melhores do que os nossos irmãos paraenses? Nós cuidamos melhor da floresta do que os irmãos paraenses? Não, é que nós fizemos um modelo econômico e esse modelo econômico deu certo. Exatamente.
É isso que nos torna diferente do Pará, diferente de outras regiões do norte do Brasil, que desmata mais, que explora mais a floresta. É que nós temos aqui um modelo econômico que deu certo, e deu certo mesmo. A gente até coloca nesse sentido, né? Nós temos várias versões de Zona Franca. Né? No início, lá na década de 60, quando ela começou, era justamente essa questão de segurança nacional que eu mencionei e poder ter um parque industrial que começasse a gerar empregos e trazer gente para cá, né? Isso daí, basicamente, nós conseguimos alcançar na década de 80. E aí houve aquele boom, acho que todo mundo aqui que tem uma certa idade já vai lembrar daquele famoso turismo de compras, né? O pessoal ia ali, vinha do Sudeste, do Sul para fazer compras. Por que acabou esse turismo de compra? Esse turismo de compras, ele acabou, dentre outros, pela abertura das importações na década de 90. O Fernando Collor, quando foi presidente em 1989, 1990, ele, da mesma maneira como está acontecendo agora, muito semelhante, ele eu falo isso para a gente chegar a que nós não viramos a chave naquele momento. Sim, nós não viramos a chave. E era o momento de se virar a chave. Nós tivemos vários momentos de ruptura e de tentativa de virada de chave. Esse foi um deles, que as importadoras começaram aí a perder seus clientes, o Brasil inteiro começou a importar, não era mais uma exclusividade nossa aqui, né? E aí a gente começou a repensar essa questão do nosso modelo. Mas aí nós fomos para a questão da Zona Franca Verde, né? Das indústrias não poluentes, etc. e tal. Aí começou essa questão que nós estamos falando aqui, que é de uma indústria ser criada para evitar o desmatamento. Então entrou o caráter ambiental nisso. Pode ter sido meio que uma coincidência ou meio que forçada a história, mas isso, de certa forma, nos incentivou a manter uma indústria limpa e a incentivar que outras situações também pudessem ser criadas aqui. Neste momento é que a gente tem, por exemplo, como você mencionou aí, a criação da UEA, a criação de institutos de pesquisa, né, o ICBio, enfim, essas instituições todas que nós temos aqui hoje, vieram depois dessa circunstância aí, justamente porque nós precisávamos espraiar um pouco mais aí essa ideia de preservação ambiental, de criar uma consciência, uma cultura nesse sentido, utilizando também da Zona Franca, tanto que uma parte da sua arrecadação vai para essas realidades, vai para essas instituições, vai para esses caminhos aí de pesquisa, enfim, e de outras potencialidades da nossa região. Hoje a gente já está virando mais uma vez a chave, né? Existe a questão ambiental? Existe, mas a gente não pode ficar somente nessa situação. O turismo é uma situação viável? É uma situação viável, mas ela não é imediata. Se a Zona Franca industrial, se ela acaba hoje, não tem como, sendo bem sincero, não tem como o turismo absorver todos os trabalhadores, ou a grande maioria deles, que está hoje no Parque Industrial de Manaus. Muitos deles vêm do interior, muitos deles vêm de outros estados, muitos deles estão aqui já há algumas gerações, é o filho de quem começou lá atrás na indústria e continua e por aí vai, e essa mão de obra ela não é absorvida pelos outros setores da nossa economia aqui, por certo. A gente vai ter certamente um êxodo aí de volta para o interior, aumenta a criminalidade, enfim, uma série de efeitos colaterais se o nosso modelo econômico, se a Zona Franca deixa de produzir ou sai daqui, ou se as indústrias de repente pensam aí em abrir seus negócios em outros estados ou mais certamente em outros países, né? Como vem acontecendo. Doutor, o Brasil, por exemplo, precisa fazer reformas profundas, a reforma tributária e a reforma industrial. A reforma industrial, ela não resolveria essa discussão entre os estados? Por exemplo, agora mesmo nós estamos sofrendo um ataque de São Paulo. Uhum. Um ataque que não é do governo federal, é um ataque do estado de São Paulo ao modelo Zona Franca de Manaus, não comprando produtos da Zona Franca de Manaus que tem aí o ICMS. Então, a reforma industrial resolveria esse problema, porque ela ia ordenar o que cada estado e aí tinha direito de ficar com cada indústria, com cada segmento. Isso não resolveria? Isso resolveria, acredito que ajudaria bastante. Hoje o mundo, né, o comércio exterior, ele trabalha numa noção, no sentido de cadeias globais de valor. O que isso quer dizer? A indústria tradicional que nós conhecemos, aquela que produz do início ali, da manufatura do início, né, da matéria-prima até o produto final, ela praticamente está em extinção no mundo inteiro. Então você pensa, por exemplo, né, uma fábrica, ia citar aqui, não sei se eu posso, né, pode, claro que pode. Uma Honda, né, eu ia dizer uma fábrica de motos, né, que o polo de duas rodas é bastante forte aqui no nosso estado. Você pensa numa Honda da vida. Lá no passado ela tinha que produzir da roda ao motor, ao chassi, ao guidão, a buzina, a lâmpada para colocar ali, enfim, tudo, né? Hoje em dia, nessa história de cadeia global de valor, ela não precisa mais fazer isso.
Ela pode aqui produzir, por exemplo, só o chassi, né? Um outro estado produzir a roda, um outro estado produzir o guidão, um outro estado produzir a lâmpada, etc. E todos eles combinando aí, obviamente, nessas suas questões estratégicas e o supply chain, como a gente chama, trazer aqui essas partes e peças, eles serem montados aqui e sai um produto, desde que formado aí majoritariamente nessa localidade, como produzido na Zona Franca de Manaus. Se a gente faz essa evolução e entende que as indústrias elas têm que cooperar e não competir umas com as outras, né, como existe no mundo, diga-se de passagem. Estados, na verdade. Estados, porque, na verdade, eu percebo que não é as indústrias competindo. Na verdade, são os estados. E aí, essa pergunta vai lá para o nosso último bloco aí de entrevista. Por exemplo, se fala muito competição dos estados e tal, mas, na verdade, é os estados competindo. É o São Paulo... São Paulo, Amazonas, parece o futebol, exatamente. Né? Mas, na verdade, doutor, o que está em jogo é 100 mil empregos. O São Paulo querendo esses 100 mil empregos para lá e outros estados do Brasil também. Eu estou conversando com o doutor Anderson Fonseca, que é advogado especialista em comércio exterior e Zona Franca de Manaus. Doutor, a gente falava no último bloco que o que está em jogo, na verdade, não são vaidades, são empregos. São Paulo quer o quê? 100 mil empregos da Zona Franca de Manaus. Rondônia quer o quê? 100 mil empregos da Zona Franca de Manaus. Mas a retórica política, ela acaba levando, e o debate é muito bom quando você está conversando com o especialista, porque não tem retórica política. A gente percebe que a retórica política, durante essa negociação, atrapalhou muito mais do que ajudou. Eu tenho certeza absoluta que o presidente Bolsonaro, como a gente falou aqui nos bastidores, não vai acabar com a Zona Franca de Manaus. Eu tenho certeza que, neste momento, o presidente Jair Bolsonaro está querendo agradar quem? São Paulo, que tem a maior fatia eleitoral do Brasil. E olha, esse movimento acontece quando? Pode ser coincidência. Mas esse movimento acontece quando o Lula resolve colocar o Alckmin de vice. O Alckmin despontava em todas as pesquisas para ganhar a eleição no primeiro turno em São Paulo. Poderia ganhar no segundo turno, mas teria uma eleição tranquila para governador lá de São Paulo. Aí, logo em seguida, o presidente começa a tentar agradar a indústria paulista. Ali, vou tirar aqui da Zona Franca, vou baixar o IPI, isso é ótimo. Aí começa a briga política aqui no estado do Amazonas. Só que a gente tem que perceber que o presidente Jair Bolsonaro tem um eleitorado consolidado aqui em Manaus. Não muda o eleitorado dele. Ele, pelo menos ali 40% do eleitorado do Bolsonaro não vai mudar. E ele está tentando pescar o eleitorado paulista. Queria que o senhor fizesse uma análise sobre isso. Já falando um pouco aqui da questão da densidade eleitoral que nós estávamos mencionando, né? Realmente, existe uma situação política por trás disso. Toda vez que acontece alguma situação, eu já aprendi isso há algum tempo, né? Essas mudanças, essas viradas de chave, eu geralmente faço duas perguntas, né? O porquê e o para quê. Então, para que isso está acontecendo e por que isso está acontecendo agora? Por que isso não foi feito antes, etc. e tal? E aí, quando a gente começa a fazer uma análise um pouco mais aprofundada na questão política acerca disso, nós chegamos a essas conclusões que você acabou de mencionar, né? Existe um eleitorado, uma densidade eleitoral do presidente Bolsonaro aqui na nossa região, que ele é consolidado, agora não se compara com uma densidade eleitoral de São Paulo, do Sudeste, enfim, ele precisa agradar essas pessoas ali também. Institucionalmente, constitucionalmente, ninguém, nem ele, nem nenhum dos poderes é louco de acabar com a Zona Franca. Não tem como, os efeitos colaterais são muito grandes, aí ninguém tem como segurar essa situação. E não quer ser conhecido como um presidente que desestabilizou isso aqui. Desestabilizou o Brasil, o Brasil. Né? Uma coisa que eu tenho repetido muito, e aí houve essa resposta da AGU falando, né? E ele mencionando, porque a Zona Franca de Manaus é um paraíso fiscal, eu tenho que governar para o país. Eu digo, o Amazonas é o país também, o Amazonas é um estado da federação, e eu costumo repetir aqui, hoje em dia, né, hoje, no dia de hoje, com esses ataques todos, o Amazonas é o nosso país. A gente tem que defender isso aqui com unhas e dentes, temos que repensar o modelo, temos que ampliar isso, temos que fazer o nosso dever de casa, virar a chave e tudo mais, mas não dá para chegar e fazer o nós e eles. Não, existe a Zona Franca e existe o resto do país. Não, nós somos todos parte de uma mesma nação. Só que com isso, como você estava mencionando, ele precisa agradar os industriais de São Paulo. E aí chega lá e diz, olha, eu vou mudar aqui o IPI, etc e tal, para favorecer e não sei o que das contas. E aí faz todo este rebuliço.
Agora ele tem uma situação, de certa forma, um pouco confortável, porque ele pode chegar com o pessoal da indústria lá, com o Estado, enfim, dizendo, olha, vocês estão vendo aí, eu até fiz e tal, mas foi o judiciário que mudou e parou e tal, eu tenho que obedecer. Ele tem a retórica política, ele tem a retórica, né? dele, né? E aí entra a questão, como você estava mencionando, a questão política da questão técnica, né? Não adianta eu chegar, eu como governante, como administrador, ir para a TV chamar o Paulo Guedes de feio, dizer que ele é um imbecil, não sei o quê, que fulano não presta, que o Bolsonaro isso, aquilo, outro. Vamos discutir tecnicamente, vamos afastar os ruídos. Está na Constituição? Tem aqui viabilidade? Existem situações aqui que elas devem ser observadas? Tem. Então, pronto, não tem muito o que discutir acerca disso. É lembrar que nós todos fazemos parte do mesmo país, que existe um federalismo de cooperação no nosso Estado brasileiro e que isso daí tem que ser levado a efeito. Agora, estamos num ano de eleição, né? Próximos aí de prévias, enfim, de definir quem são os candidatos mesmo, etc. E tudo isso daí acaba acontecendo para virar retórica posteriormente, para dizer, olha, tá vendo, eu tentei fazer e tal. Da mesma maneira como existe a questão do ataque, existe também do nosso lado aqui a questão da defesa, né? Vão ter parlamentares que vão se levantar, já tá vendo, ele não levou adiante porque eu fui lá e defendi, etc. Todos são heróis nesse momento, exatamente, né? o pai da criança. Todo mundo é o pai da criança. É tipo quando você fala em prorrogação da Zona Franca de Manaus, todo político que foi parlamentar durante a prorrogação da Zona Franca de Manaus, que era no governo do PT, da presidente Dilma, todos dizem que se não fosse eu, a Zona Franca não teria sido prorrogada por 50 anos. Então, realmente se constrói uma retórica política em vez de estar tentando resolver o problema. Mas a gente tem um problema, doutor, que é um problema que a gente começou a falar aqui, que é político, mas também é jurídico, certo. Que é um problema que nos isola do restante do Brasil. Porque quem não conhece o Amazonas não tem ideia que nós vivemos aqui dentro de um país. O Amazonas, sim, o Amazonas é o nosso país. É o nosso país, né? Por quê? Porque, primeiro, geograficamente é muito grande. Sim. E nós não temos estradas, nós temos rios aqui. Sim. Isso já nos torna diferente, por exemplo, de São Paulo. Nossas estradas são os rios. Né? Exatamente. A única estrada que poderia nos tirar desse isolamento é a BR-319. Só que ela fica ali naquele imbróglio político e naquele imbróglio jurídico. Olha, o Ministério Público Federal mandou embargar, não pode. Ah, não sei o quê. Eu queria que o senhor explicasse por que esse imbróglio jurídico sempre em torno aí da BR-319, aí os ambientalistas. Ah, não pode asfaltar, então vamos fazer uma ferrovia. Não pode fazer uma ferrovia, então vamos colocar, eu não sei, mas a gente precisa tirar o Amazonas do isolamento. Sim. Porque se a gente ficar nesse debate, a Zona Franca, a gente precisa melhorar o modelo, mas a gente precisa ter logística aqui. Com certeza. Rápida. Por exemplo, quanto tempo chega de São Paulo para cá uma carga, se vier de estrada, ou de barco, ou de barco não, de balsa, entendeu? Então, assim, eu acho que problemas que são realmente crônicos aqui no nosso estado, como a BR-319, assim, é até uma piada. A gente está discutindo a BR-319, o asfaltamento da BR-319 em 2022. Como diz o povo, né? Dia de hoje a gente está discutindo isso, né? Exatamente. E era asfaltada lá na década de 60. Sim. Que era mais difícil de se fazer asfaltamento, enfim, pela questão logística, técnica. Deslocamento. Exatamente. E não consegue se asfaltar agora. Então eu gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto. Com certeza. Deixa eu só mandar um abraço aqui rapidinho, claro. Porque tem alguns defensores da BR-319 que eu não posso esquecer. O doutor Ademar Souza, o Carlos Augusto Alvarenga, né? Nosso querido Marcos Maurício, são presidentes aí de uma comissão muito importante que defende essa ideia e trabalha em prol deste ideal. Já tem um certo tempo, são alguns heróis aí. Quero anônimos. Trazê-los aqui. Sim, é muito importante. Depois eu passo os contatos. É bem importante esse debate da BR-319. O professor José Roque Nunes Marques, que foi procurador de Justiça, também está juntando a esse grupo para tentar avançar nesta causa e são especialistas nesse assunto. Eles vivem BR-319, têm essa bandeira, enfim, e é muito importante lembrar desses nomes nesse instante, mandar aqui um forte abraço para eles. Eu aprendi muito e o que eu vou passar aqui, basicamente, é o que eu aprendi com eles. Mas assim, a gente tem realmente uma situação bastante delicada no que diz respeito a esta situação, quando a gente pensa em escoamento de nossos produtos. A gente para pensar e fazendo um comparativo aqui, né? Estados Unidos, obviamente que os Estados Unidos é os Estados Unidos. Existe uma malha viária muito grande, os caminhões ali, né, transportando, etc. Mas assim, 70% a 80% da sua distribuição de produtos é através de ferrovias. Ok?
Por quê? Ferrovia funciona a qualquer instante, você não tem ali a questão do camarada que... O cara aperta no botão, e vai embora, não tem negócio, vou dormir, enfim, aquela coisa toda. Você consegue deixar ali de uma maneira bastante ideal, o horário que sai, o horário que chega, não para abastecer, enfim, essas coisas todas, né? E a gente não desenvolveu esse nosso lado, a gente optou pela questão das ferrovias pelas rodovias, lá na década de 50, porque tinha que incentivar a questão de produção de carros e a venda, né, desses carros. Só que não se acompanhou aí com a questão dos asfaltamentos, etc. E no nosso caso aqui da nossa região, para escoamento a gente realmente tem aí, se a gente tem aí um paraíso fiscal, a gente tem um inferno logístico. Aqui é o inferno logístico. Aqui é o inferno logístico, porque o modal que a gente utiliza mais rápido para sair e escoar os nossos produtos é o modal aéreo, o que encarece muito aqui o produto. Né? Ou você espera bastante tempo mandando pelos rios, o que também é uma outra situação, porque nós não temos portos adequados para isso. Estava conversando, inclusive, ontem com alguns amigos ali de Maués, que tem aí, por exemplo, a questão do Guaraná, falando do agronegócio, da Zona Franca do agronegócio. Eu disse, olha, o porto não suporta parar 3 barcos de cada vez. Então, ainda que eu tenha uma produção, eu não consigo escoar isso aí. E aí tem uma época do ano que seca muito, não chega barco nenhum. E isso já poderia ter sido resolvido há muito tempo, etc. E não é. Então, eu digo, olha, uma situação bastante... Uma indústria nossa aqui, que é a indústria de concentrados, a Ambev compra praticamente toda a produção dali daquela cidade, etc., não consegue alcançar a sua matéria-prima principal por falta de logística, de distribuição. E a enchente e a vazante é um outro problema. Enchente e a vazante e é outra coisa, né? A gente, porque tem enchente e tem vazante. Eu quero perguntar, que ano que a gente não tem enchente e vazante? Parece que é surpresa. Parece que é surpresa. Hoje tem uma enchente. Todo ano tem rio cheio e rio vazio. E vai ser para sempre. Vai ser para sempre. É da geografia da região. E como é que a gente não se prepara com isso? O que me causa espécie é que lá atrás, 1800 e alguma coisa, os ingleses fazem um porto flutuante que está até hoje aí. E a gente não consegue fazer nada semelhante a isso nesse tempo todinho para escoar os nossos produtos? Não é possível, né? Existe alguma coisa no meio dessa história. Eu acho que a gente tinha que afastar um pouco a questão da retórica, de chamar o outro de feio, etc. e tal, e pensar seriamente. Principalmente porque assim, a gente não pode viver de ataque em ataque, né? Existe esse ataque aqui agora. Como é que a gente se prepara para... Eu acho que é bom para ataque. Os ataques, eles são bons para os políticos. Para os políticos. Para os políticos é para fazer retórica. Mas para a economia, para a população é péssimo. Não, é péssimo. E você para pensar, não é só para a população, não é só para os industriários, não é só para as pessoas que trabalham diretamente com isso. A gente coloca aqui estatisticamente, 500 mil empregos são gerados direta e indiretamente pela Zona Franca de Manaus. Agora, caindo a arrecadação, o funcionalismo público também não vai receber. O UEA não vai ter o seu repasse para desenvolvimento aí das suas atividades, professores, enfim, os polos no interior. Pesquisa vai parar também. Então, o servidor público pode até pensar, isso, o pessoal do comércio, etc., o pessoal da indústria e tal, eu estou salvaguardado aqui com minha estabilidade, com meu salário, etc. e tal. Muito pelo contrário, se existir aí uma questão que acaba atacando o nosso modelo econômico, daqui a pouco vai chegar em você também. Pensa aí, fazendo uma comparação rapidamente com o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro teve uma situação aí no passado também, teve a questão política, econômica e de corrupção, mas assim, houve uma queda drástica de arrecadação, e aí nós temos o quê? Uma UERJ, a semelhança do que existe a nossa EA, uma UERJ que foi pagar salários aí com 6 meses de atraso, o pessoal sendo demitido, funcionalismo público ali em greves constantes porque não estava havendo repasse, mas por conta de quê? Não houve arrecadação suficiente para fazer exatamente o pagamento dessa folha e dar desenvolvimento nas suas atividades. Então, e olha aqui de novo... o monopólio do petróleo, né? Exatamente. Agora você pensa, Rio de Janeiro, monopólio do petróleo, né? Um local que turisticamente é desenvolvido, tem uma malha aí hoteleira, etc. e tal, para receber estrangeiros, etc., etc., sofreu com isso. Imagina nós aqui no longínquo Amazonas, né? Que a gente precisa ainda desenvolver uma malha hoteleira, precisa desenvolver uma malha turística, precisa fazer uma série de atividades nesse sentido para poder desenvolver essa parte da economia. Se a gente tem uma perda de arrecadação, mas dia menos dia, né? Funcionários públicos, servidores, etc., vão sentir isso com certeza. É só atrasar o primeiro contra-cheque que você vai ver aí a grita geral, né? Precisamos mudar e tal. Precisa ir para a rua, precisa fazer manifestação, etc. A hora de fazer a mudança é agora. A eleição está ali daqui a pouco, né? Eu sempre falo isso, a gente tem que afastar na comunicação, né? Eu não sou comunicador, mas a gente utiliza essas alegorias também, né? Tem que afastar os ruídos da comunicação. Tirar essa questão da retórica, da gritaria, de chamar o outro disso, daquilo, etc. E ir direto ao ponto. Ok, mas quem tem aqui ideias ou propostas viáveis
para que a gente possa endereçar os nossos problemas e pelo menos esboçar uma reação para que a gente não precise mais estar nessa história de toda vez estar sendo atacado e ter aí defensores e atacantes, né? Parece de novo a questão lá do futebol, né? Tem o atacante, o defensor, o atacante e o defensor. Digo, vamos criar um modelo que a gente consiga dar andamento nisso e não precisar mais estar diretamente ligado com essa realidade. Ou então, e aí eu volto para a BR-319, vamos criar logística, porque... Sim, exatamente. Mencionava a questão da logística. Exatamente. BR-319 é uma das uma grandes coisa, saídas. Assim, inexplicável. Assim. 2022 a gente está discutindo uma BR que tira o Amazonas do isolamento. Exatamente, interliga o Amazonas ao restante do país, né? O que acaba favorecendo essa retórica de que existe o país e existe o Amazonas. Porque, nesse sentido, eu tenho até que dar aqui o braço a torcer. Realmente, nós não estamos interligados, né? A gente tem aqui nossas vicinais, os nossos rios, etc e tal, mas assim, para o escoamento melhor dos nossos produtos e também para o deslocamento de pessoas, porque, de novo, vamos pensar aqui na Zona Franca do turismo, né? As pessoas poderiam vir para cá também de ônibus, de carro, enfim, fazer essa espécie de transporte para vir para cá. Não tem condições de fazer isso porque nós não temos estradas consideráveis para essa situação e a BR-319 ainda é um desafio. A não ser que a pessoa realmente queira um turismo de aventura, de ficar atolado, de parar de madrugada, de empurrar o caminhão, o ônibus, enfim, né? E enveredar por esta senda, por este caminho. Fazer um rally também. Fazer um rally, etc e tal. Doutor, Mas enfim, eu quero agradecer. Desafios que nós temos, né? Eu quero agradecer aqui o senhor pela entrevista. O bate-papo foi muito bom. Foi muito bom. Quero lhe trazer outras vezes aqui, inclusive, para a gente discutir a BR-319, juntamente com a Zona Franca de Manaus, porque eu acho que não tem como discutir a Zona Franca de Manaus sem discutir a BR-319 e outras matrizes econômicas. Eu acho que a gente tem que fazer uma mesa aí redonda para esse debate. Será um programa especial sobre Zona Franca, seria muito legal. Muito obrigado aí, fique com Deus e até a próxima. Eu posso dar só um abraço rapidinho aqui? Fica à vontade. Tem uma amiga nossa lá que está fazendo aniversário hoje, a doutora Luana Moraes, mandou uma mensagem para mim, manda aqui um feliz aniversário, Luana, 31 anos aí de muitas bênçãos, se Deus quiser. Olha, feliz aniversário.